cultural. Editora FTD. Livros para quem procura qualidade. Professor! Professor! Oi! Ué, mas o que é isso, professor? Vai ter briga aqui agora, é? Não, eu tava arrumando as minhas coisas aqui. Você sabe que eu já lutei judô, né? Até faixa preta. Pois é. E eu achei aqui os troféus, as medalhas, e resolvi dar uma limpadinha. Eu vou pegar o dia hoje pra limpar isso daqui, ajeitar tudo isso daqui. Ah, que pena, professor. Mas bem hoje que eu ia fazer um convite a você. Opa, um convite? É o seguinte. O meu pai vai me levar no circo, eu pensei que você pudesse ir com a gente. Você não me disse uma vez que você gostava muito de circo? Ah, eu gosto muito, acho um barato os palhaços, acho muito legal aquilo lá. Então, professor, por que você não vem com a gente? Ah, cara, obrigado, mas é que eu quero terminar isso daqui, tem muita coisa pra fazer ainda. Ah, sabe, professor, me disseram que nesse circo tem os equilibristas de primeira. Você gosta de equilibristas? Se eu gosto, eu quero até ser um quando eu crescer. Pena que deve ser muito difícil, né? Ah, mas conhecendo o básico, sai fácil essa ideia de equilíbrio. Mas básico? O que é esse básico, professor? Ah, espera um pouco. Vou aproveitar esse puff aqui, coloca a medalha. Pois na ciência a gente faz o seguinte. Existe uma palavra chamada equilíbrio que vai designar uma certa ideia, que eu vou te mostrar. Empurra esse puff pra cá. Ah, é fácil. Tá, muito bem. Então você aplicou uma força e deslocou esse objeto, né? Uhum. Agora, vamos ver se você tá forte mesmo. Empurra. Vai. Força, cara. Ah, vamos ver então. Pois é. Por que você não consegue empurrar agora isso daí? Ah, porque você fica segurando ele. Pois é. Na realidade, o que está acontecendo? Você está aplicando uma força pra cá e eu estou aplicando uma força de mesma intensidade que a sua no sentido contrário. Então, as duas forças iguais se equilibram. Então, é isso que é equilibrar, é você colocar duas forças opostas de mesma intensidade. Agora, o que tem a ver isso aí com o equilíbrio lá do circo, né? Então quer dizer que equilíbrio é só fazer uma força contrária? Contrária é outra, de modo que as duas se anulem. Então, por exemplo, olha o meu troféu aqui. Ele está sendo puxado pela força chamada força da gravidade. Já ouviu falar? Ah, você já me explicou. Pois é, a força da gravidade é a força que a Terra aplica nos corpos e puxa tudo para que eles caiam. Né? Muito bem, para que esse objeto não caia, eu tenho que aplicar uma força contrária à força da gravidade, tá? Contrária ao peso dele, para que ele não caia. Então, para você equilibrar um objeto, basicamente, primeiro, aplicar uma força contrária à da gravidade. Ah, então é só isso? Ah, peraí, isso daí é o começo, né? Primeiro você tem que aplicar essa força contrária, mas você tem que aplicar essa força no lugar correto. Vem cá. Fica fazendo essa cara de dúvida aí. Pois eu vou usar essa régua aqui. Dá licença, deixa eu tirar essa fruteira. Bom, sabe pra que serve uma régua, né? Lógico. Ah, é pra medir, eu uso na escola. Isso. Muito bem. Eu falei pra você que para você equilibrar um objeto, você tem que aplicar uma força contrária à força da gravidade. Então, essa régua está sofrendo a ação da força da gravidade. Ela está sendo puxada pela gravidade. Tenta equilibrar com o dedo só essa régua. Tem que colocar o dedo em uma parte? Numa posição qualquer. Ah, no meio, não é? Então vamos lá, vamos ver como que você está de equilíbrio. Você quer ser equilibrista? Tá vendo? Vamos começo. Tá aí. Repara que todos os pontos da régua, elas estão sendo puxadas pela gravidade. Puxados, né, pela gravidade. Agora, bastou um pontinho só para você aplicar força para que ela ficasse em equilíbrio. Esse ponto na física a gente chama de centro de gravidade. É um pontinho especial onde você aplica a força e essa força
equilibra o objeto, tá? Então não esquece isso. Centro de gravidade é um ponto especial que, ao aplicar uma força, equilibrando, no caso, a gravidade, o peso, o objeto fica naquele equilíbrio que você conhece no círculo. Tá? Deixa eu fazer uma outra coisa com essa régua. Olha, aqui eu tenho um prego. Tá? Aqui eu tenho um prego. E eu vou colocar na ponta dessa régua. Muito bem. Tenta equilibrar de novo. Ah, é? Não é no meio? Vamos ver, tenta, ué. A gente aprende assim, tentando. Ela cai. É, no meio já não funciona, né? Aí. Então, você percebe, estava bem no meio, agora você deslocou uns 4 centímetros, não foi isso? Foi, eu passei do 30 pro 26. Pois é. Como é que a gente chama esse ponto mesmo onde a gente aplica a força e ele fica equilibrado? É a média de gravidade. Centro de gravidade. Centro de gravidade. Então você percebe que a hora que eu coloquei esse preguinho, o centro de gravidade passou do centro geométrico da régua, bem no meio, até esse ponto lateral. Tá? Ele deslocou um pouquinho. Né? Aqui. Esse livro aqui. Você repara que esse livro também é uma figura regular. Né? Onde que você acha que está o centro de gravidade dele? No meio, não é? Pois é. Então toda figura regular tem o centro de gravidade coincidindo com o meio dele, o centro geométrico. Tá? Então, para equilibrar esse objeto, basta segurar aqui, ó, no meio. Ops, tá ficando bom nisso. Tenta equilibrar, vamos ver se você é bom. Com o dedo, eu vou pegar aquela vareta. Tá. Vamos ver se tem futuro de equilibrista. Enquanto isso, eu pego aqui uma fita crepe para acertar bem esse meio aí, o centro de gravidade. Garoto, hein? Então, onde foi que você colocou essa vareta? Aqui, ó, no meio. Bem no meio. Então, deixa eu marcar aqui como que é o nome desse ponto? Centro de gravidade. Aí. Agora então, você está aplicando uma força... Ixi, está escapando. Tá aqui. Então você vai ter que aplicar uma força contrária da gravidade, né, que puxa esse corpo para baixo, e nesse ponto especial chamado centro de gravidade. Eu lembrei. Tem um brinquedo que é isso aqui, nos parques de diversões. Olha. A gangorra. Então, é o caso da gangorra. O centro geométrico, quer dizer, o meio dessa gangorra, fica coincidente com o centro de gravidade. E professor, não existe objetos onde o centro geométrico e o centro de gravidade não são o mesmo? Há muitos. Quais? Tem vários. Por exemplo, o caso de figuras irregulares. Quando você tem objetos irregulares, o centro geométrico dele, quer dizer, é muito indefinido. E fica difícil de você achar e relacionar com o centro de gravidade. Eles vão ficar separados. Para você conseguir entender ou arrumar um processo para descobrir o centro de gravidade, eu vou usar essa figura regular, tá? O livro que a gente já sabia que o centro geométrico coincidia com o centro de gravidade. Muito bem. O que acontece quando eu penduro esse objeto aqui por uma ponta? O que acontece com o centro de gravidade dele e esse ponto de apoio aqui de cima que eu estou segurando? Ele fica sempre na mesma linha, não fica? Isso, fica sempre na mesma vertical. Aliás, olha, eu tenho aqui um fio de prumo. Sabe para que serve um fio de prumo? Não, pra quê? Você nunca viu aqueles pedreiros levantando paredes? Nunca vi. Não? Então, para levantar a parede bem na vertical, eles usam isso daqui. Na realidade, é um peso na ponta de um fio que fica exatamente na vertical. E eles vão colocando os tijolos. Tá? Então vamos ver se a sua teoria está correta mesmo. Você vai segurar o fio de prumo para mim? Tá legal. Eu vou pendurar esse livro por um ponto qualquer, por exemplo. Por aqui, ó. Então, eu ponho aqui no seu dedo? Isso. Então perceba que o ponto que é o meu dedo, a vertical, o ponto que é o meu dedo aqui e o centro de gravidade ficam na mesma linha, na mesma vertical. E eu posso apoiar por qualquer ponto. Por aqui, por exemplo. Olha, então perceba que o centro de gravidade e o meu ponto de apoio aqui, onde eu seguro, ficam sempre na mesma vertical. Então é um método para você encontrar o centro de gravidade de figuras irregulares. Vem aqui. Olha, Caio, eu tenho uma figura irregular aqui, ó, um bloco irregular. Então, perceba a diferença disso daqui, né, que eu estou chamando de irregular,